Vocês têm noção do que foi esse primeiro episódio da segunda temporada de Monarca Legado dos Monstros? Porque sim, o Monsterverse ele voltou e ele voltou com tudo. E quando eu digo com tudo, é com Kong destruindo base, criaturas marinhas invadindo a Ilha da Caveira, Lin Shaw preso no Axis Mundi e um novo titã misterioso que já tinha sido cultuado lá nos anos 50. Esse primeiro episódio não só abriu a temporada, como pavimentou tudo que veremos daqui pra frente, e é sobre isso que a gente vai ver agora nesse vídeo de hoje. Então, sem mais enrolação, vamos nessa! Eu sou Eric Brelai e sejam muito bem-vindos a mais um vídeo e bora falar de Monarca Legacy of Monsters temporada 2, episódio esse que recebeu o nome de Caos e Efeito. E bom, eu acho que eu já posso dizer tranquilamente que a primeira cena desse primeiro episódio já é uma voadora na nossa cara. E eu digo isso porque a temporada ela começa exatamente aonde a anterior terminou, com Kong atacando a base da Apex na Ilha da Caveira. Só que aí que tá, tem um detalhe importante aí. O Kong ele não tá simplesmente surtando, ele tá indo atrás das criaturas marinhas que saíram do Axis Mundi. Se você prestar bastante atenção nessa cena, dá pra notar que ele tá socando as criaturas, ele não tá focando nos humanos, e isso acaba mudando completamente a nossa leitura sobre essa cena. Afinal, esse pequeno detalhe acaba mantendo a essência do Kong do Monsterverse. Vamos lembrar, galera, sim, o Kong ele é um ser agressivo, ele é um ser monstruoso, só que ele não é um vilão. Quando a gente percebe que o Kong já tá ligado que a galera de lá tava mexendo no portal, fica óbvio que ele tava até de boa, até a galera começar a exagerar. Aí acabou a paciência do mamaco. Uma coisa que eu gostei muito desse primeiro episódio e eu espero que continue sendo explorado ainda mais nos próximos episódios é a Ilha da Caveira. Visualmente eu nem preciso dizer que, pô, o negócio tá no nível cinema, né? Aquelas montanhas icônicas da ilha, a tempestade, todo aquele ecossistema bizarro estão mais incríveis do que nunca. E tem um detalhe muito importante nessa sequência. Antes mesmo do Titã X aparecer, os animais da ilha, eles já começam a agir um tanto quanto estranhos. Eles já começam a ficar agitados e entrar em pânico. E isso é ótimo porque mostra que as criaturas sentem quando algo maior está se aproximando, como se a ilha inteira percebesse que tem um predador novo chegando. E aproveitando que a gente está falando desses momentos que eles estão explorando a Ilha da Caveira, galera, vem uma cena que de verdade, essa cena bateu aqui porque foi muito da hora ver ela, que é o momento na qual o Psycho Vulture chega aparecendo em live action. Para quem acompanha os quadrinhos do Monsterverse, aquilo dali foi literalmente um grande presente e o design do bicho, pô, ficou perfeito, ficou fiel, ficou ameaçador e funcionando muito bem dentro do visual da ilha. Só que aí é claro que eu preciso ser bem honesto com vocês aqui, porque de verdade, galera, apesar de ter gostado de ter revisto a Ilha da Caveira, ter gostado de ter explorado ainda mais, eu não senti aquela ameaça que existia lá no filme de 2017. No filme Kong, a Ilha da Caveira, você tinha aquela sensação que qualquer personagem podia morrer em qualquer cena. O perigo era constante, você sentia que a ilha queria te matar. Só que aqui a ameaça, ela existe, tudo bem, tem monstros, tem tensão, tem sim ataques, mas você não tem aquele medo permanente. Só que mesmo assim o clima ele tá muito mais alinhado com a fase clássica do Monsterverse do que qualquer coisa depois do Godzilla vs Kong. E isso pra mim, sim, é um grande acerto. Mas agora pra mim, um dos momentos mais da hora de todo episódio é quando o Kong vê toda a situação que tá rolando e ele saca o que tá rolando, entendeu? Ele percebe que o problema real não é os humanos, o problema mesmo é o portal. Então ele para, olha ao redor, processa a situação e quando ele vai direto na origem do caos, ele destrói o imã que está mantendo o portal aberto. E isso mostra muita inteligência e consciência que um titã como o Kong tem. Não estamos falando de um bicho que não sabe o que está fazendo, um ser irracional e tudo mais. Não, a gente está falando de um titã que pensa e que é muito inteligente. Tanto é que no segundo depois, ele já saca que algo muito errado está acontecendo e ele já parte para cima do Titã X. Infelizmente, o Kong acaba não chegando a tempo e o Titã X some dentro do oceano. E bom, na minha análise, olhando essa cena, eu percebo que o Kong ele teve duas emoções naquele momento. A primeira é que, bom, ele ficou satisfeito porque o Titã X saiu do território dele, que é a Ilha da Caveira. E isso é completamente coerente com tudo que o Monsterverse construiu sobre o personagem desde 2017. Mas ao mesmo tempo, a forma que o Kong olha pro helicóptero soa muito como se ele soubesse muito bem a bosta que os humanos fizeram e que cedo ou tarde ainda ia sobrar pra ele resolver a parada. Tá, mas agora eu quero muito falar também sobre uma outra parada que, nossa, essa daqui deixou todo mundo
mundo muito confuso dentro do episódio, que é referente ao tempo dentro do Axis Mundi. Até então a ideia dessa dimensão era bem simples, um dia inteiro lá equivale a um ano na superfície. Só que nesse episódio isso acaba não batendo. A gente acaba vendo que o Lin Shao acaba passando um tempo considerável lá. Anoitece, ele anda, fica explorando o território, encontra criaturas, e enquanto isso lá na superfície parece que nada mudou. E querendo ou não, isso acaba bagunçando completamente a própria lógica que a série moldou para essa dimensão. Tudo bem que existe também uma outra opção, né, que é a dos roteiristas terem ajustado a regra que acontece dentro desse mundo, ou a funcionalidade do Axis Mundi nunca foi tão fixo quanto a gente estava imaginando. De qualquer forma, a matemática ou o jeito que o tempo gira dentro do Axis Mundi, ela não fecha tão fácil não. Tá, mas agora, independente da confusão temporal, tem uma coisa que é inegável. Aquela cena do Lin Shao preso na nave e sendo atacado pela criatura marinha é uma das melhores sequências de tensão do Monsterverse inteiro. De verdade, galera, aquele espaço minúsculo, sem rota de fuga, preso num casulo metálico enquanto um monstro cheio de dentes tenta rasgar ele por inteiro. Sério, quem viu essa cena sabe muito bem que essa cena foi de longe um ótimo terror claustrofóbico e que... nossa, foi difícil assistir, de verdade, pessoalmente falando, claro. Após esse ataque, vemos o Titã X despertar totalmente, e aqui podemos dizer que o nível do episódio, ele sobe bastante. Ah, e até aproveitando que a gente tá falando sobre esse despertar do Titã X, eu vi uma teoria que tava rolando por aí, que eu achei bem interessante, acho que até vale a pena comentar aqui com vocês, que é sobre o rugido do Titã X. Eu vi que muita gente acabou percebendo que o som dele acaba lembrando um pouco o som que a Mothra faz. Tem aquele detalhe mais agudo, meio trinado, que na hora já fez muita gente pirar, achando que podia ter alguma conexão ou algum tipo de habilidade de imitação, ou até mesmo uma ligação direta com a própria Mothra. Só que, pô galera, sendo bem pé no chão aqui com vocês, isso aqui provavelmente é só uma reutilização da biblioteca sonora. O Monsterverse, ele já fez isso várias vezes, já teve sons de titãs que pareceram misturados com outros, e o próprio Godzilla, ele já teve partes do rugido usados em outras criaturas. Pô, vocês lembram lá do Rodan? Pô, ele já teve um som de muto. Pois é absurdo lembrar disso, mas sim, ele já teve. Às vezes é só o design de áudio reaproveitando elementos que funcionam. Tá, mas agora saindo um pouquinho de áudio e falando mais de design mesmo, pô, querendo ou não, a gente acabou não vendo tanto do Titã X nesse primeiro episódio. O que a gente viu não foi um titã por completo, vamos dizer assim. A gente viu só partes dele, né? A silhueta, movimentos rápidos, a criatura emergindo, mas mesmo assim já dá pra sentir o peso dele. Ele passa uma ameaça. Ele não parece ser só mais um monstro gigante que tá lá pra quebrar tudo. Ele parece que é um titã que vai causar muitos problemas. Ele parece ter a aura, tá ligado? E o que deixa isso ainda mais interessante é o fato de que ele era cultuado lá no passado. Então ele não é um simples titã que só aparece pra destruir tudo. Para alguns humanos, ele faz parte da história deles há décadas. Ele tem uma ilha inteira esperando o retorno dele. Ele recebia rituais e isso acaba colocando o Titã X em um patamar diferente. Como eu disse antes, a gente não tá falando de um simples titã. A gente tá falando de uma entidade antiga, um verdadeiro deus do mar que desaparece por anos e volta em ciclos. E quando você coloca isso dentro do Monsterverse, isso amplia a mitologia, porque significa que ainda tem muita coisa antiga, muito maior, que a gente nem viu ainda. E é aqui que entra os flashbacks do passado. Afinal, dentro desses momentos é que vemos algo muito importante, como a ideia de uma vila inteira cultuando o Titã como divindade. E isso é algo perfeito dentro do Monsterverse e ó, digo mais, isso deveria ser cada vez ainda mais explorado. Se titãs existem, se existem cultos, existem pessoas esperando o retorno deles como se fossem um grande evento sagrado. E isso dá muito mais peso pro Titã X. Ele não surgiu agora, ele já fazia parte da história humana décadas atrás. Tá, mas agora voltando pro presente, a batalha, na verdade não batalha, né, mas sim o encontro entre o Kong e o Titã X, tá muito mais pro negócio de domínio territorial. E eu digo isso porque a gente não vê o Kong só reagindo à presença do Titã X, a gente vê que ele tá se impondo também. E como eu disse antes, aquele olhar dele pro helicóptero depois de tudo que aconteceu, aquilo ali diz muita coisa. É quase como se ele tivesse olhado pra gente e falado, pô, vocês é que causaram isso, e isso é perigoso. Porque agora na cabeça do Kong, os humanos estão diretamente ligados à libertação do Titã X. E isso pode gerar uma tensão real nos próximos episódios que vão vir. Tá, mas agora falando também sobre os personagens humanos, o Tim, pelo menos na minha opinião, ele continua sendo um dos melhores da série. Ele traz uma
uma leveza que acaba até quebrando o clima e pelo menos pra mim funciona demais. O Hiroshi ainda carrega aquele conflito interno pesado, o Kentaro amadurece muito desde a primeira temporada e a Mai claramente parece deslocada. No geral, temos sim um ótimo começo de segunda temporada de Monarca Legado dos Monstros e eu tô muito ansioso pra ver os próximos episódios dessa saga. Eu acho que seria muito interessante a gente ter mais aparecendo. A gente não teve Godzilla ainda, Godzilla vai aparecer nos próximos capítulos e eu quero muito saber a opinião de vocês sobre esse primeiro episódio. O que vocês acharam? Vocês estão no hype? Curtiram? Lembrando, eu já fiz um react sobre esse episódio e eu vou estar postando aqui no canal. Daqui a pouco ele tá saindo, demorou? Muito obrigado de verdade a você que acompanhou esse vídeo até aqui. Não sai dele antes de deixar seu like e se inscrever no canal. Um beijo, um abraço e até o próximo vídeo. Tchau!